Passou o dia todinho assistindo o jogo do Goiás, a tarde toda, né? Tem tormento, só derrota, só tribulação, né? Aí ele chega na igreja, não preparou o coração, mas ele já chega na igreja, né? Com a roupa, né? Não, de crente. E aí então o louvor está lá, todo mundo já orando e tal, ele levanta a mão, ele começa a adorar, fecha o olho, começa a chorar rapidamente. Ele nem sabe o que está falando na igreja, mas ele já está na presença, porque ele sabe como faz a coisa acontecer, ele sabe como impressionar. O discurso dele é só bênção, né? Estou na bênção, está na bênção, 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 varão, né? Agora, a pergunta é: será que a gente aprendeu a ser assim, ou a gente de fato vive assim porque a gente é assim? Porque nós estamos na presença do Senhor, porque de fato estamos vivendo aquilo que nós pregamos. O profissional fala, mas não vive. Esse é o grande problema, amados, que muitos jovens, adolescentes têm deixado o estágio do primeiro amor para viver num estágio de profissional, de adulto, para tentar impressionar as pessoas. Só que nós podemos impressionar o pastor Orvésio, o Zé, o pastor Marlon, mas diante de Deus ninguém pode enganar. Diante do Senhor ninguém consegue dar um jeitinho, porque o Senhor é aquele que sonda o nosso coração. Agora, deixa eu caminhar para o final, e você deve estar perguntando: o que tem a ver coração com o primeiro amor? Talvez essa seja a sua pergunta. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu não sei como que você está na sua vida, se você está no primeiro, no segundo, ou se você nunca esteve no primeiro amor. Agora, só existe um caminho para que nós possamos voltar ao primeiro amor. E esse caminho é guardando o nosso coração na presença de Deus, porque é do nosso coração que entra e sai todas as bênçãos e maldições da nossa vida. Às vezes a gente fica tentando, né? O irmão está faltando culto, então está longe da igreja. A gente quer, né, disciplinar o irmão, quer cobrar do irmão, tal. Mas a gente não sabe o que está passando no coração dele. Às vezes nós estamos na igreja e não sentimos mais a presença do Senhor como era de outrora. Às vezes nós oramos, jejuamos, mas parece que existe um bloqueio. O que está acontecendo? Deus não fala mais comigo. Eu não sei quantos aqui tiveram já o privilégio de entrar numa cadeia, mas eu tive várias vezes visitando presos, menores detentos, e amados, é incrível como que você encontra pessoas evangélicas dentro de uma cadeia. Eu fiz um teste um dia. Como é que é o seu nome, irmão? Josué. Você? Moisés. Como é que tá? Meu nome? Mateus. As mulheres. Seu nome? Rebeca. Ruth. Eu comecei, gente, só nome bíblico. E a gente vai conversando: não, eu sou filho do pastor, não, eu sou filho do diácono, não, eu era líder de jovem, não, eu sou... Como que as cadeias estão cheias de pessoas que um dia estiveram dentro de uma igreja evangélica? A gente vai na rua. Hoje o estado de Minas Gerais é o estado que mais tem andarilho. O andarilho é aquele povo que anda de estrada na rua, de um lado para o outro, carregando peso. Você vai conversar com esse pessoal, já foi comprovado estatisticamente, esse pessoal, a maioria, são desviados da presença do Senhor. A maior igreja